Olá, de bem com você está começando e hoje a gente vai falar sobre um tema que interessa pessoas de todas as idades. No programa de hoje nós vamos falar sobre as doenças reumáticas. Normalmente, as doenças reumáticas acometem a locomoção dos pacientes, ou seja, os ossos, articulações, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos. Mas algumas comprometem outros órgãos, como os rins, coração, pulmões, olhos, intestino e pele. E quem vai conversar com a gente sobre as doenças reumáticas é a médica reumatologista Rafaela Bicalho. Rafaela, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada. São esses sintomas, esses sinais que eu falei, né, no início da apresentação do programa. Mas o que você destacaria mais como um fator de alerta para as doenças reumáticas? Então, as doenças reumáticas, na verdade, elas são um grande grupo de doenças, né? O que os leigos chamam de reumatismo, como se fosse uma doença única, para nós, reumatologistas, é um grande grupo de mais de 200 doenças. E elas têm sintomas muito diversos, mas, de uma forma geral, esses sintomas que acometem as articulações, os ossos, os músculos, são bem predominantes. Então, eu destacaria a questão da dor nas juntas, né? As articulações, o inchaço, calor, rigidez de movimentos, mas também outros sinais e sintomas podem acontecer. Lesões de pele e acometimento de outros órgãos internos. E qualquer pessoa pode ter, assim, de qualquer faixa etária? Então, isso é um comentário também muito importante, né? Eu acho que na população, às vezes, se dissemina a ideia de que doença reumática é do idoso, né? E não é verdade. Algumas doenças realmente são mais comuns na população idosa, mas doença reumática pode acometer pessoas de qualquer idade, adultos, jovens e até crianças. A gente estava programando para falar mais para frente, mas, Pedro, eu vou pedir sua ajuda para a gente colocar agora, então, já que nós estamos falando de crianças, um vídeo da Sociedade Brasileira de Reumatologia sobre uma doença que acomete as crianças. Vamos lá. Você sabia que a artrite também atinge crianças e adolescentes? É isso mesmo. A artrite idiopática juvenil, a AIJ, é um conjunto de 7 subtipos de doenças que apresentam pequenas variações, mas são todas caracterizadas pela artrite crônica. A AIJ pode aparecer já no primeiro ano de vida até os 16 anos, mas é mais comum dos 3 aos 6 anos. Ela atinge principalmente os joelhos, punhos, pés, mãos e cotovelos. Os sintomas são dores, rigidez, inchaço e vermelhidão nas articulações. Não é fácil identificar a AIJ. Alguns pacientes e seus pais podem levar meses até descobrirem que se trata de uma AIJ. E no caso das crianças, então, uma criança aparece mancando. Vai ser difícil, né, imaginar que é uma doença reumática. Muitas vezes, sim, né? Muitas vezes esse diagnóstico leva tempo, né? Mas a gente vê que isso está mudando, né? Os pediatras estão atentos a esse diagnóstico. A própria população geral hoje em dia está mais informada. Acho que as redes sociais tiveram um papel importante nisso. Então, diante de uma criança que tem uma dor, principalmente se essa dor não está relacionada a um trauma, né? E é uma dor que persiste, é uma dor que merece ser investigada mais profundamente. E existem especialistas, reumatologistas especializados nesse tratamento com crianças? Sim, existem os reumatologistas gerais, existem os reumatologistas de adulto e existem os reumatologistas pediátricos específicos dessa faixa etária. Esse deve ser o problema que mais acontece com as crianças. Mas outras doenças reumáticas também podem aparecer? Nas crianças? Sim. Sim. As artrites idiopáticas juvenis, como foi o tema do vídeo, sim, é um dos diagnósticos. Outros diagnósticos podem aparecer como a febre reumática, que é bem conhecido, é bem popular. Existe um diagnóstico que eu queria chamar a atenção, porque são as dores de crescimento. Eu acho que muitos já ouviram falar de dor de crescimento. Alguns acham que ela, inclusive, nem existe. Mas, de fato, existe, né? Uma dor que acomete crianças na faixa ali dos 5 aos 8 anos, de dor importante nos membros, e
e é um quadro bastante benigno. Então, na verdade, o mais importante na criança é fazer uma avaliação médica bem adequada para diferenciar de um quadro benigno, que merece apenas uma orientação da família, ou de um quadro mais sério, como artrite idiopática juvenil, que merece um tratamento bem direcionado. E nesse caso, é uma doença hereditária? Existe uma influência genética, sim, para o surgimento dessa doença, assim como várias outras doenças reumáticas. Uhum. E as mulheres, a gente conversou no programa anterior com o Dr. Leandro, que são as maiores vítimas, né? Ele estava contando que isso não é uma coisa fechada, porque envolve questões hormonais, né? Mas realmente as mulheres são maior frequência no consultório? Sim, elas são a maioria dos pacientes, de fato. E, de fato, muitas doenças reumáticas têm mesmo as mulheres como, né, as principais pacientes. Não a totalidade delas, mas muitas delas. A resposta completa de por que isso acontece a gente ainda não tem, mas a gente sabe que, de fato, os hormônios estão muito implicados nessa doença, nesses casos, né? Então, por exemplo, o lúpus é uma doença bem mais frequente nas mulheres jovens. Então, a gente imagina que realmente, por exemplo, nesses casos, os hormônios femininos possam ter um papel importante. Uhum. E outras doenças também a gente observa esse papel. Na leitura para fazer esse programa, eu vi uma infinidade de números, né? Algumas pessoas dizendo, alguns lugares dizendo que são mais de 50 doenças reumáticas, outros mais de 80, outros mais de 200. Quais são, afinal, as doenças reumáticas que mais aparecem nos consultórios? No nosso dia a dia do reumatologista, a gente lida muito com quadros de fibromialgia, né? Quadros de lúpus também são muito frequentes. Quadros de artrite reumatoide, inclusive no último 12 de outubro foi o Dia Mundial de Conscientização da Artrite Reumatoide. Eu chamaria atenção para essas. Quadros do tipo artroses também são muito frequentes, embora nesses casos não sejam tão exclusivos do reumatologista, o ortopedista também aborda muito esses quadros. E outros quadros mais benignos, tendinites, bursites, dores lombares também fazem parte do nosso dia a dia. Uhum. A gente pode colocar, então, todas nesse pacote, digamos assim, de doenças reumáticas, mesmo uma lombalgia? Sim, sim. Sim, ótima pergunta. E a gente tem que lembrar que muitas vezes isso não é estático, né? Isso vai se ampliando. Então, por exemplo, quero dar um exemplo. Recentemente a gente começou a lidar com quadros de chikungunya, infecção por chikungunya, e a gente começou a observar que muitos pacientes, depois da infecção por chikungunya, desenvolviam um quadro crônico de artrite. Então, agora nós estamos lidando com essa nova perspectiva de tratar pacientes com chikungunya. Uhum. E a fibromialgia, que foi a primeira doença que você falou, e eu vejo que realmente muitas mulheres, principalmente, né, são atingidas com a fibromialgia. Qual que é a característica dessa doença? Então, a fibromialgia é bastante prevalente nos nossos consultórios, é bastante prevalente na população geral. A fibromialgia é aquele quadro que se caracteriza por dor difusa, né? Dor espalhada pelo corpo, dor crônica, que para nós seria acima de 3 meses, né? E associado a outros sinais e sintomas do tipo alterações do sono, que são muito importantes. Então, muitas vezes os pacientes têm alterações de horas dormidas, eles dormem pouco, mas muitas vezes não. Muitas vezes são consideradas até horas de sono adequado, mas um sono não reparador, um sono que não descansa o paciente. Quadros de humor, transtorno de humor também são muito frequentemente associados à fibromialgia, então depressão, ansiedade e outros diagnósticos podem estar presentes, né? A síndrome do intestino irritável, quadros de enxaqueca, cefaleia. Então, a gente hoje enxerga a fibromialgia como aquele grande grupo de sinais e sintomas, né? Alguns chamam, inclusive, de síndrome fibromiálgica. E, realmente, ela é bastante prevalente, a gente lida bastante com esse diagnóstico. E como tratar e controlar essa doença? Então, a fibromialgia é uma doença que exige uma compreensão muito grande. Eu acho que isso vale para qualquer doença, mas no caso da fibromialgia ainda mais. É muito importante que o paciente entenda o diagnóstico, entenda todo o processo de tratamento, né? Nós, reumatologistas, dizemos para o paciente, assim, de uma forma
leiga, fácil de entender, que seria uma doença benigna, que não causa deformidade, para tranquilizar o paciente em relação a esse diagnóstico. Mas é também muito importante dizer para o paciente o papel dele no tratamento da doença. Então, por exemplo, no ano passado, né, a Sociedade Europeia de Reumatologia publicou a sua última recomendação para tratamento da fibromialgia, e ela coloca lá o exercício físico como fundamental no tratamento. Então, nessa recomendação, o exercício físico, ele teve um papel de força no tratamento maior do que qualquer medicação. Então, reforçar essa questão da aderência ao tratamento com medicamentos, mas a importância de exercício físico, de controle de fatores de estresse, de compreensão de todo o processo envolvido. Tá, eu quero voltar nessa parte do exercício, do estresse, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente continua a nossa conversa aqui com a doutora Rafaela Bicalho.